Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Falando do Evangelho. Continuar falando do Evangelho aqui em Gênesis capítulo 12. Muito bem, nós falamos dos 5 amores de Deus em Gênesis. Começamos pelo amor criador, falamos do amor invencível de Gênesis 3:9, do amor redentivo que compreende Gênesis 3:15 e 3:21. Falamos do amor gracioso de Deus lá, revelado em Noé, né, na questão pré-diluviana, Gênesis capítulo 6, versos 1 até o 8, um pouquinho mais. E nós entramos, não concluímos, mas entramos neste amor que eu chamo de amor inclusivo, que é o amor missionário de Deus. Deus é sempre um Deus missionário, desde a nossa queda. Porém, Gênesis 12, de 1 a 3, que é o texto que leremos hoje, é um texto muito didático no que respeita à missão redentiva de Deus, a ação ou a movência divina na nossa direção, usando uma família humana, usando uma promessa, uma aliança feita com uma determinada família humana, que é a família hebraica, e seria porta-voz desta redenção divina, já promulgada há muito tempo, já deflagrada há muito tempo, né, antes. Eu gostaria de ler então com você Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, o texto aparecerá aí na sua tela, Gênesis 12, de 1 a 3. O texto diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O 2, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. O 3, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto belíssimo, magnífico, um texto que vai falar dessa ação redentiva de Deus usando a geração patriarcal abraâmica, né? Vamos entender umas coisas aqui então. Depois eu trouxe um comentário aqui que depois eu quero mostrar, que é de uma editora lá de Curitiba, um comentário que para mim é um dos melhores que existe em língua portuguesa a respeito de Gênesis, né? E o que nós temos aqui é o Senhor dizendo, o Senhor disse, já falamos anteriormente, mas vamos ratificar aqui. Quando Deus fala, há uma geração de vida. Quando Deus fala, a vida é impulsionada. A vida é colocada na vida humana. A vida divina é impetrada na vida humana. O Senhor disse, quer dizer, o Redentor produziu vida dizendo aquilo. Toda palavra que sai da boca de Deus alimenta o gênero humano. Simples. Então, o que Deus disse? Primeiro, Abrão, sai, se livra daquilo que não sou eu, se livra daquilo que não tem parte em mim, não tem parte comigo, melhor dizendo. Se livra daquilo que não tem nenhum tipo de relacionamento com a minha vontade para a humanidade. O que era isso? Tua terra, tua parentela.
Sai do lugar de idolatria. Sai do lugar onde o Deus não sou eu. Sai da parentela no sentido de parar de confabular com aqueles que não me querem, com aqueles que não querem me seguir. Pare de ter com aqueles para quem eu não sou Deus. Essa é a questão envolvida aqui. Aí sim, depois desse desvestimento geográfico, cultural, parental, nós vamos ter a presença das ações de Deus na vida de Abraão. Olha só, far-te-ei, já falamos sobre isso. Abençoar-te-ei, também já falamos. Engrandecerei. Mas, Maurício, qual é o contexto de tudo isso? Eu gostaria de voltar para Gênesis capítulo 11. Capítulo 11, verso 4. Olha que interessante, Gênesis 11, 4, é justamente o oposto de Gênesis 12, de 1 a 3. Olha o intento da humanidade que queria viver sem Deus. E disseram, disseram quem? Os construtores, os engenheiros babélicos. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Olha a pretensão humana. E façamos-nos um nome. Percebeu a questão verbal aqui? Mesmo no português você já percebe. Façamos para nós, façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Qual era a ordem divina pós-diluviana? Se espalhar sobre a terra. Era a mesma ordem da criação, no momento da criação, que Adão e Eva se reproduzissem e povoassem a terra, se espalhassem. Por quê? Porque era a imagem de Deus irradiando-se no ambiente terrenal, na terra. Pós-queda, pós-dilúvio, qual é a ordem de Deus? Que os 3 filhos de Noé com suas famílias, Cam, Sem e Jafé, se espalhassem. E em se espalhando, eles espalhariam o testemunho de Deus. Ou seja, seriam todas as nações testemunhando de Deus. Você está percebendo que o intento de Babel é completamente oposto a isso? Não queremos nos espalhar, nós queremos aglutinar o poder humano sob a égide de meia dúzia, ou de alguns líderes déspotas. É um empreendimento nimrodiano, tá? É um empreendimento que tem a cara de Nimrod. Aqui o verbo edifiquemo-nos nós uma cidade, quer dizer, nós vamos fazer, não precisamos de Deus. Isso aqui é o completo antagonismo, a completa contrariedade à missão dada por Deus a Abraão. É completamente contraditório em relação à missão divina. Deus não mandou que isso aqui fosse feito. Deus mandou o contrário. Pois bem, uma torre cujo cume toque nos céus. Por que subir se Deus é quem desce? Por que constituir um poder humano para tentar chegar aos pícaros da glória, aos páramos da glória, chegar ao cume da glória, chegar ao estrelato por força própria, se Deus descende, se Deus desce, se Deus é quem dá? Porque toda esta mentalidade humana da época, toda essa cosmovisão babélica, é uma cosmovisão anti-Deus, anti-missão redentora. Não precisamos de redenção, podemos ser grandes por nós mesmos, só que meia dúzia vai mandar. Nada igual ao mundo de hoje, né? Se você traçar um paralelo com todas as eras, com todos os impérios erigidos, você vai ver o mesmo roteiro humano, da natureza humana. É da natureza humana querer subir, mas é da natureza divina descer, para convencer que a gente não pode chegar nem ao teto do ponto de vista almático, do ponto de vista da natureza humana
evolutiva. Não existe evolução para o ser humano. Só existe involução. Evolução só existe na tecnologia, na técnica, no método. Não existe evolução na natureza humana, porque ela é, sem Deus, caída. E Deus precisa descer para poder nos convencer disso. Foi exatamente a missão que ele deu a Abraão. Mas isso aqui é bom ler antes de Gênesis 12, para a gente entender o contexto pelo qual Deus agiu daquela forma, chamando Abraão. Sai da parentela, sai desse lugar aí. Nesse lugar eles querem erigir um órgão de controle mundial da época. Um poder concentrado. E olha que interessante, façamos-nos um nome, façamos-nos uma honra, um caráter. Vamos fazer a nossa imagem. Isso aqui é o oposto da imagem criada por Deus. Isso aqui é muito sério, porque este princípio, ele está presente em todos os impérios humanos erigidos. Ele está presente em toda a empoderação do homem, em todas as épocas, em todos os lugares. Ok? Então, o que nós temos aqui é um princípio anti-Deus, anti-redenção, anti-evangelho. É o anti-evangelho. Façamos-nos um nome. Quem que está dizendo que vai fazer um nome para Abraão? Quem vai engrandecer o nome de Abraão? Deus. Aqui é o ser humano sem Deus em seus intentos, né? Para que não sejamos espalhados, quer dizer, nós não vamos cumprir a determinação do soberano Deus. Nós vamos ficar por aqui mesmo e vamos montar um acampamento gigantesco aqui e a humanidade vai ser regida por nós. Lógico, haveria a disputa pelo poder, né? Quem pudesse mais chorava menos. Essa é a teologia nimrodiana, essa é a teologia babélica, essa é a teologia que Deus precisaria descer e espalhar, para que não acontecesse isso. Mas isso está imbricado, está encalacrado na alma humana, no ser humano, na sua sede de poder. Olha que interessante, isso aqui dá uma pregação do Evangelho tão linda, né? O contraste entre o Deus que se esvazia do seu poder para chegar até a nossa miséria e contraste com a nossa tentativa de poder que para Deus não passa de miséria. Olha, não passa de impotência. Todo o nosso poder para Deus é uma grande impotência humana declarada e expressada. Mas para o ser humano não, é uma ostentação falsa, né? Então é isso, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então é um antagonismo ao que nós lemos aqui, já voltando para Gênesis 12, então. Uma coisa que nós precisamos aprender nas nossas leituras bíblicas é sabermos indexar, concatenar, harmonizar os textos que nós lemos com os textos que vêm antes, que vêm depois. É aquilo que a gente chama em hermenêutica de contexto remoto, né? Contexto próximo e contexto remoto. Então a gente precisa ter esta consciência de leitura bíblica, né? Deus só falou isso para Abraão aqui porque há um contexto no qual ele precisou agir dessa maneira. Tá ok? É muito interessante aqui. Então o Senhor disse: far-te-ei, abençoar-te-ei, engrandecerei, e tu serás uma bênção. O resultado é a questão da lei da causa e efeito, né? A primeira lei de Newton, né, gente? Não tem como. A primeira lei de Newton, ele copia do Criador para promulgá-la. Olha que coisa interessante. Deus faz, Deus faz, Deus faz, a gente é. Deus está fazendo e Abraão vai ser. Todas as vezes que Abraão tentar fazer por ele mesmo, Abraão não vai ser quem Deus o chamou para ser. Agora eu quero entrar no verso 2 e 3 aqui, ou 3 aqui, melhor dizendo, e tem algumas coisas interessantes que a gente precisa aqui desmantelar a maneira errada de pensar. Por exemplo, aqui é dito no verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
A gente já quer pular direto para o em ti serão benditos todas as famílias da terra, o que está muito certo. Mas olha o que é dito anteriormente, não parece uma arbitrariedade divina? Uma inflexibilidade divina? Olha, se está comigo, está bem, se está sem eu, está mal. É isso? Não. Vamos lá. A palavra hebraica abençoar, por isso que eu falo amor inclusivo aqui. A palavra hebraica abençoar significa Deus se tornar, se fazer presente ou próximo. É uma aproximação divina, benéfica à vida humana. A questão aqui é muito clara. Ou seja, quando Deus diz, eu abençoarei os que te abençoarem, significa dizer, eu me farei presente, me revelarei, me aproximarei de forma benéfica e benévola, não só a você, mas a todas as nações que te hospedarem. Note bem, aqui Deus está conclamando a todos os povos, por onde Abrão peregrinar, a serem hospitaleiros com Abrão, porque Abrão está levando o recado divino a todos os povos, inclusive a eles próprios. Abraão foi chamado para ser uma nação peregrina, pai de uma nação peregrina. E a peregrinação é por conta de um testemunho divino para todas as outras nações. Então eu vou abençoar aqueles que forem hospitaleiros com você, Abraão. Mas mais do que com você e com o seu povo, com a missão que você está imbuído junto com o seu povo. Porque quem estiver dizendo sim à peregrinação de Abraão, está dizendo sim à missão redentora de Deus para si mesmo, para os seus próprios povos. Então Deus aqui não é arbitrário. Deus aqui não é meramente ideológico. Muita gente tem um imaginário errado dessa colocação, dessa narrativa aqui. O que Deus quer é justamente abençoar. E isso fica categoricamente dito aqui no final do verso 3. O desejo de Deus é em abençoar, é em se aproximar, é em redimir todas as nações. Por isso ele está usando uma nação que vai partir de Abraão, cuja semente é Abraão, tá ok? Não era Abraão ainda, Abrão, né? Aqui no caso, em questão aqui é Abrão, mas ele precisa tirar Abrão dessa cosmovisão babélica, por isso que a gente leu Gênesis 11 antes, para entender o contexto, né? Para ele poder ser colocado novamente em contato com os contextos pagãos. Deus tira da cosmovisão anti-Deus, Abrão e sua família, para colocá-lo a serviço das pessoas que ainda estão sob a cosmovisão anti-Deus. Deus quer colocar Abrão como um polo evangelístico, como um polo missionário para todas as nações. E é por isso essa declaração, essa narrativa divina, dita pelo próprio Deus. Vamos lembrar, são palavras divinas, que o narrador, o escritor de Gênesis, coloca-as aqui. É palavra divina, não é a palavra de alguém, é a palavra do próprio Deus. É a primeira pessoa do singular, abençoarei, eu abençoarei, Abraão. Não é você. Você só é uma bênção para os outros povos por causa da minha aliança. A aliança de Deus é uma elaboração contratual divina. Ele não quebra, o ser humano quebra. A única parte que quebra o contrato é o ser humano. Numa aliança, que os hebreus chamam de berit, né? E essa aliança é mediante uma promessa. Promessa de quê? Promessa de redenção. E onde isso encontra fundamento? Lá em Gênesis 3,15. A questão está muito ligada, está muito harmonizada. Então, eu abençoarei, é Deus falando, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, ou seja, aqueles que forem inóspitos com você, aqueles que não forem hospitaleiros, num recado que eu estou trazendo para eles, através de você.
Isso descentraliza humanamente o texto e centraliza-o em Deus. Este texto é uma narrativa teocêntrica, não é antropocêntrica. Abraão aqui não é protagonista, ele é emissário. Ele é enviado para esta missão. O que justifica o chamamento de Israel, a vocação israelita, a vocação hebraica, é este chamamento de Deus. Tem origem exatamente aqui. Vocês vão ser luz para as nações. Mas qual é a luz que vai brilhar de vocês? Não a de Deus. Abraão é o iniciador disso aqui, por providência divina, por chamamento divino. Então, amaldiçoar aqui, eu estarei ausente daqueles que forem hostis à minha bondade, ao meu amor. Aqueles que disserem não a mim, como Deus. A gente precisa ler o texto bíblico a partir da ótica divina, gente. Porque senão a gente lê o texto bíblico de uma forma não cristocêntrica ou não teocêntrica, a gente acaba lendo o texto de uma forma antropocêntrica, centrado em Abraão, centrado em Davi, centrado em nós mesmos. Quem que é o herói aqui? Herói só tem um, gente. Eu não me canso de afirmar e reafirmar isso aqui nos nossos programas. Protagonismo é divino. Deus é a causa. O efeito vai se produzir em nós ao dizermos sim ou ao dizermos não. Nossa escolha nos condena. E assim era com esses povos, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, aqueles que são hostis ao meu recado, para eles mesmos, através de você, eles já estão sob maldição. Eles se colocam sob maldição. Na verdade, não é nem Deus, não é nem um princípio divino amaldiçoar. É uma lei. A lei é o caráter de Deus expresso. E se Deus se contradizer, ele não tem caráter. Então Deus não se contradiz. Então, se ele é bom, ele quer a bondade para os povos. Se os povos querem a maldade, já está escolhida a maldade. Já estão sob a maldição. Porque a própria lei do caráter divino estabelece dessa maneira. Qualquer dia a gente vai falar sobre a lei moral de Deus. A lei moral de Deus é o seu caráter destilado em toda e qualquer revelação que ele faz. Deus é bom. Deus não quer a maldade para a gente. É simples. Mas o único que pode escolher a maldade para mim sou eu mesmo. O único que pode escolher viver sob a tirania da maldade e do pecado sou eu. São as minhas escolhas. Mas a questão aqui é muito clara. Os povos que forem hospitaleiros com você estão dizendo sim à missão que eu dei a você. E isso vai ser bênção para eles mesmos. É muito simples. Averiguando este grau verbal no hebraico aqui, né, é bem próximo daquilo que é um grau verbal que fala assim, que quer dizer o seguinte: se eu acolher as coisas que Deus está mostrando através de alguém, quem quer que seja, eu vou estar automaticamente me inserindo e recebendo também aquilo que Deus quer fazer de bom. Se eu disser não, aí o contrário também é verdadeiro. E por isso a tensão entre bênção e maldição. A tensão entre a bênção e maldição consiste na tensão existente entre eu aquecer, receber a bondade divina, ou eu dizer não à bondade divina. E nisso será estampada a minha maldade. Nisso estará declarada a minha própria maldade. Quando eu digo não a uma missão como essa, que é uma missão em benefício meu, não é em benefício de Deus, eu estou dizendo sim à minha própria maldade. Eu vou me ancorar, me arvorar no meu próprio pecado, dizendo sempre que eu não preciso de Deus. Essa é uma questão aqui absolutamente clara. E é por isso que ele prossegue na narrativa dizendo assim, e em ti, está vendo? O em ti, o que é o ti? Abraão, você vai ser uma bênção. Por quê? Porque eu vou tornar você uma bênção. O em ti, aqui,
significa tudo aquilo que é dito, ó, far-te-ei, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome. É simples. Então, em ti, quer dizer, nesta bênção, incutida nesta bênção, no combo de Deus, da bondade de Deus, que é a bênção dele, que é a proximidade relacional, serão benditas todas as famílias da terra, inclusive daqueles povos que ainda são hostis lá de Canaã, inclusive os povos babilônicos da onde Abrão era oriundo. Deus quer todas as famílias da terra a seu modo, não do jeito delas. As famílias da terra sem Deus estão perdidas. A redenção consiste justamente neste resgate dos valores de Deus, não dos valores humanos. Só que nós somos plenamente humanos quando nós estamos inseridos nos valores divinos. Quando a gente está inserido em valores humanos, sem Deus, sem a anuência divina, nós estamos inseridos em maldição, com muitas vezes cara de bênção. Essa é uma verdade. Então, esse princípio é maravilhoso. Esse princípio de Gênesis 12 me faz recordar um Salmo 145 que eu vou ler com vocês aqui agora. Mas antes de entrar no Salmo, eu quero fazer indicação, não estou ganhando nada, não é merchan, mas eu gosto de apontar referenciais interessantes que nos ajudam a crescer. Esse livro aqui, ó, para mim é o melhor comentário que eu já li de Gênesis, um dos, língua portuguesa, tá? É um comentário que é de uma editora lá de Curitiba, editora Esperança. Estou ganhando nada, não, tá, gente? Editora Esperança. Comentário de Gênesis, esse aqui é o volume 1, são 2 volumes assim, catatal, desse tamanho assim, tá bom? Tem aí 380, quase 400 páginas, e o outro é um pouquinho maior. Gênesis, volume 1 e 2, de Hans-Jörg Bräumer, é um alemão sensacional, foi traduzido para a língua portuguesa, sensacional. E ele tem uma frase aqui, justamente sobre o texto em questão, o texto que nós estamos, até marquei essa frase aqui, para ler para vocês, oriunda desse comentário aqui. Ele diz o seguinte, sobre essa dinâmica, né, do chamamento divino. Ele diz assim, Deus dá a Abrão aquilo que as pessoas tentavam conseguir por conta própria. Ou seja, Deus dá a Abraão aquilo que as pessoas queriam conseguir por conta própria. A graça faz justamente isso. Ela provê aquilo que nós não podemos fazer. Ela faz esse movimento, essa movência na nossa direção. Então, o chamamento de Abraão é uma bênção, por quê? Porque foi Deus quem chamou, porque foi Deus quem proveu, porque foi a graça despendida a Abraão. Gente, a graça está presente em toda a Escritura. Quando a gente não vê a graça na Escritura, é porque a gente está lendo errado. O nosso referencial não é teocêntrico, é antropocêntrico, muitas vezes. E isso não nos proporciona lermos as Escrituras com esse olhar gracioso, divino, e não humano, mas sempre em direção ao humano. É maravilhoso você ver um chamamento como esse aqui. E é interessante também, uma das coisas mais interessantes, aquilo que eu falei do grau verbal desse chamamento, nós temos uma espécie de verbo hebraico, que ele é chamado ativo causativo. O ativo causativo é o seguinte, todas as vezes que Deus tem uma ação, conforme a nossa reação, esse ativo de Deus é causativo de uma bênção ou do afastamento da bênção. Mediante a nossa escolha, ou a nossa aquiescência, ou o nosso recebimento da ação de Deus, nós vamos receber uma ação de proximidade, uma ação. Já pegaram ali o livro, meu Deus do céu, esse pessoal é bem ninja mesmo. Está ali, ó. Obrigado, pessoal, está ali. Comentário Esperança, Gênesis, volume 1, são 2. Hans-Jörg Bräumer, alemão. Foi traduzido para o português, graças a Deus, porque o alemão é muito difícil. 2016, quer dizer, não é tão novo, mas é uma obra preciosíssima que usa as melhores referências antigo-testamentárias que eu pude pesquisar, ok? Então, esse verbo é a ação de Deus na direção humana para benefício humano. A proximidade de Deus traz benefício humano e cura
para as famílias humanas. É exatamente essa bênção redentiva, é exatamente essa movimentação evangelística missionária de Deus na direção de Abrão para chegar até todos os povos. Deus não quer retirar Abrão para tornar Abrão um ermitão, alguém isolado do mundo. Ao contrário, Deus quer tirar Abrão do seu contexto e da sua cosmovisão ante Deus, para inseri-lo nessa cosmovisão ante Deus, para implementar a visão de reino de Deus, que é a melhor forma de governo humano. Já lemos aqui, Gênesis 11, 4, o contexto imediato dessa passagem de Gênesis 12. Vamos ter o radar bíblico bem ligadinho, ler um texto, mas ver o que vem antes, ver o que vem depois, para a gente não pensar textos, para transformá-los em pretextos, não é isso? Mas eu gostaria de ler com você o Salmo 145, que ele estampa muito bem essa ação missionária de Deus na direção de Abrão, ou seja, na direção de toda a humanidade da época. Salmo 145 é maravilhoso por isso. Salmo 145, verso 4, por gentileza. Olha o que o texto diz. Infelizmente, eu só preguei 2 vezes esse texto aqui, mas ficou gravado na minha mente. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Protagonismo divino. Tuas. Eu gosto muito das palavras, gente. Eu sou meio que viciado aí um pouquinho em hebraico, eu curto um pouco dessa vibe. Então, essa questão, eu gosto muito de ser observador do texto. Eu acho que a gente não pode enjoar do texto até introjetá-lo, né? Uma geração louvará as tuas obras. Geração é uma palavra hebraica, quer dizer dor. Dor quer dizer momento aonde Deus atua. Geração quer dizer contexto revelatório de Deus. Um lugar aonde Deus está se revelando. Um contexto aonde Deus está se revelando. Né? É o que a gente chamava em teologia antigamente de Sitzenleben. Sitzenleben quer dizer situação vivencial. Essa geração nossa é uma situação vivencial. É um Sitzenleben. Quer dizer, é o lugar de vivência de Deus ou não. Uma geração, uma situação vivencial, tipo a de Abrão, ali também, louvará o quê? As tuas obras. Não são as obras de Abrão, não são as obras de Nimrod, não são as obras de ninguém, são as obras de Deus. E sabe o que significa as tuas obras? Eu gosto muito do hebraico, porque o pronome possessivo no hebraico é um sufixo pronominal que quer dizer o seguinte: aquilo que tem origem em Deus, não aquilo que se arvora no ser humano, não aquilo que tem raiz humana, mas aquilo que tem raiz celestial. Tuas obras são os movimentos de redenção que Deus executa naquela geração. Movimentos de salvamento divino. É neste sentido que o Salmo 145 nos brinda com essa palavra maravilhosa. Uma geração louvará, enaltecerá, engrandecerá, anunciará, testemunhará, né? Tornará evidente o quê? O que Deus faz, não o que o ser humano intenta. Então, isso é muito emblemático para mim aqui. Suas obras a outra geração. É uma transmissão graciosa de Deus, né? E anunciará as tuas proezas. Proezas é mais do que obra. Proeza é aquilo que caracteriza a movimentação aproximativa de Deus, a aproximação divina. Aqui meu amigo querido, né? Meu oficial superior aqui, está aqui me dando um oi. Aqui nós temos uma história de redenção, propalada de uma geração para outra. Então, eu gosto de prestar atenção no teor das palavras, porque, desculpe, eles têm um enriquecimento muito grande, né? Não é nenhum tipo de semantiolatria, não, mas
Eu gosto muito da semântica, dos termos, das conotações funcionais das palavras nas frases, porque às vezes a gente perde muita coisa por ler muito rápido, tá bom? A profundidade está no texto, a gente não precisa criar nada adjacente. A profundidade está no texto. O Salmo 145 é um brinde àquilo que foi declarado por Deus lá em Gênesis 12. Tem muito a ver com isso. O Salmo 145, 4, que nós acabamos de ler, é o chamamento de Abrão para todas as gerações em todas as épocas. É uma atualização constante feita pelo próprio Deus. Ok? Então, é isso que eu gostaria de colocar para vocês aqui do amor inclusivo. Por que amor inclusivo, Maurício? Porque inclui todas as famílias da terra. Esse negócio de inclusão começa com Deus, não começa com a gente. Mas nós temos que tratar da inclusão. Isso é muito em voga na educação, né? A inclusão, a educação inclusiva. Ok, tudo certo com isso, nada errado. Só que o Criador disso é Deus. Deus é a pessoa mais inclusiva do universo, porque Deus inclui a todos na sua bênção, na sua proximidade relacional, na sua presença redentiva. Pelo menos essa é a vontade de Deus, que todos cheguem ao conhecimento dele. Isso é bíblico. Então, quem bate no peito e não quer conhecer a Deus, já está sob maldição. Se coloca sob a sua própria maldição pecaminosa. As nossas escolhas podem ser funestas, mortais, do ponto de vista não só físico, mas espiritual também, principalmente espiritual. Enquanto há fôlego de vida numa pessoa, qualquer pessoa pode ser indexada, incluída nesta bênção redentiva da parte de Deus. Dizer sim a Deus é dizer que eu não posso mais. É dizer que eu cansei de tentar por mim mesmo. Cansei de ser babélico. Cansei de ser teólogo nimrodiano. Cansei de ser uma força tentando subir ao cume do monte. Eu preciso me entregar a esse Deus que descende, esse Deus que desce, esse Deus que vem na direção de cada ser humano que nasceu, nasce e nascerá nesse mundo. Com essa proposta missionária, com essa proposta de evangelho revelada ao nosso irmão mais velho, Abrão. Nosso irmão 4.000 e poucos anos mais velho que a gente. A promessa de Deus não mudou. O movimento redentivo divino não mudou. Deus faz de formas diferentes o mesmo princípio que Ele já instaurou, promulgou e revelou em Gênesis 3:9, Gênesis 3:15 e Gênesis 3:21. Deus não se cansa da humanidade porque Ele a ama, mas a humanidade sempre está na rota de fuga do ser divino. Infelizmente, para muita gente ainda está em vigência a tanga do Adão, a fuga do Adão. Eu tive medo. Já falamos um pouco sobre esse texto aqui. Nós vamos fazer, doravante, aí uma série sobre o amor de Deus no Antigo Testamento. O nome dessa série, dentro do programa Falando do Evangelho, é o Deus que só sabe amar. O Deus que só sabe amar. Mesmo na sua ira, Ele só sabe amar. Que Ele possa abençoar a sua vida, sua família, o seu ministério, com esse aclaramento da leitura cristocêntrica, começando pelo Antigo Testamento, por conta de ser uma coisa histórica, né? A gente vai ver o chão aonde o Novo Testamento é erigido, tá? E nós vamos perceber em cada texto, em cada movimentação divina, que Deus é sempre o mesmo. Deus está em busca de. Deus é um Deus que não se cansa da gente. Deus é um Deus que faz perguntas, as quais são mais completas e mais, assim, plenas do que toda e qualquer resposta que a gente possa dar sobre Ele.
Eu gosto muito de um texto, vou sair um pouquinho de Gênesis aqui, eu vou entrar num texto que se encontra lá em Mateus. Como todo texto bíblico, ele tem a cara do Evangelho também. É Mateus capítulo 11, para finalizar nosso programa de hoje, tá? Nós vamos voltar para Gênesis, mas esse texto eu quero finalizar o nosso programa de hoje. Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, é um texto muito, por demais conhecido. Mas olha que interessante, eu gostaria de começar no verso 25. Mateus 11, 25 em diante. Geralmente a gente começa pelo 28, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. É maravilhoso, mas ele começa no 25. Ele começa aqui nesse contexto bem próximo, no 25, o contexto imediato é esse. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, quer dizer, do universo, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, ou entendidos, na outra tradução, e as revelaste aos pequeninos. Isso aqui eu queria me deter um pouco nesse texto aqui com vocês. Sabe quem era aquela geração babélica, a geração nimrodiana? Eram sábios e instruídos. É aqueles que batiam no peito e não precisavam de Deus e queriam fazer um nome para si. Mas Deus só trabalha com os pequeninos. Sabe o que é pequeninos? Aqui não é uma questão pueril, não é uma questão aqui de fase de desenvolvimento humano. Aqui tem a ver com carentes. Pequeninos são os carentes e necessitados de Deus. Aqueles que vão cumprir Gênesis 12 dizendo: vamos abençoar isso aqui, porque isso aqui é de Deus e a gente quer também. Esses são os pequeninos. Pequenino é carente, para que Deus seja suficiente. E é interessante essa narrativa aqui da fala de Jesus, ele dizendo: Deus ocultou. Sabe por que Deus ocultou? Porque as pessoas que tentam acachapar Deus na sua caixinha teológica, tentam enquadrar Deus no seu pensar teológico, eles são os sábios e entendidos de hoje, ou os sábios e instruídos de hoje. Então, esse Deus sempre será oculto. Mas o Deus revelado, que o é revelado em Jesus Cristo, é o Deus dos pequeninos, dos carentes e dos necessitados. Aí sim faz todo sentido, o verso 26, 27, 28 em diante, onde no 28 a gente vê o descanso de Deus: vinde a mim, venham para mim, venham para mim. Sabe o que é vinde a mim? É um eco, é uma reverberação de Gênesis 12, 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus é gracioso ou não é? Deus é amor ou não é? Porque se Deus não for amor, nós não temos a menor noção do que estamos falando aqui. Nós não temos a menor noção do que significa cristianismo, que é Cristo em nós. E a minha oração no final desse programa aqui é que Deus se faça presente, o Deus da proximidade abençoadora, benéfica, benévola, na sua família, na sua vida, no seu ministério, na sua lida, nas suas relações, e em tudo que permeia a sua situação vivencial. Que Deus possa alcançar, por intermédio da sua bondade e da sua revelação, a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vejo você na próxima edição do nosso programa. Em nome de Jesus. Amém.